Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, maravilhosa esse ambiente. Quantos concordam? Não há lugar melhor do que esse ambiente. A presença de Deus manifesta nesse lugar. Que bom a gente poder estar aqui para compartilhar algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E que bom ver também uma galera aí que está com o coraçãozinho dourado aí. Não sei quantos perceberam isso aí no meio aí. Feliz por vocês, por ver, né, toda essa expressão, né, do Espírito Santo enchendo a vida de vocês, né, e ver todo esse ânimo. Tem uma galera animada aí? Muito bom, e é bom, eu vou contar com vocês hoje, sabe? Porque hoje eu quero conversar com vocês sobre essa palavra mesmo, sobre ânimo. Amém? Boa noite para todo mundo, a paz de Jesus no coração de cada um de vocês. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo realmente traga essa palavra e enche o coração de vocês. Tá bom? Assim como Ele tem me edificado com essa palavra. Sabe? Que Ele possa trazer essa revelação, muito mais do que eu falando aqui, mas que possa ser o Espírito Santo marcando o teu coração nessa noite, com essa palavra. Amém? Essa é a nossa expectativa, a nossa oração. Eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar, sabe, e nos fazer viver com algo fundamental para a nossa caminhada, que é o ânimo. Ânimo, uma das definições de ânimo tem a ver com a condição emocional do ser humano, com o estado de espírito, tem a ver com a própria alma. Ânimos significa alma. Diante de tantos desafios que se apresentam para todos nós, né? Decepções, dores, sofrimento, angústias, aflições, Deus quer nos ensinar a importância de termos bom ânimo. Amém? Tem uma frase que Billy Graham, quem conhece? Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, ele falou o seguinte, ó: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou nos afastando de Deus com raiva e amargura, ou nos aproximando dele em confiança. O Pai, na verdade, deseja que a gente se posicione corretamente em relação a isso, amém? Em relação às aflições, né? A tudo aquilo, circunstâncias que se apresentam para nós, para cada um de nós, para todos os seres humanos na face da terra. Sem exceção, todos passam em algum momento por aflição. Você concorda com isso? Jesus passou por aflição. E ele, sabendo do que ele ia passar, né, ele sabendo que se aproximava aquele momento em que ele seria preso, açoitado, crucificado, morto, ele reuniu seus discípulos e começou a prepará-los, né? Trouxe uma palavra de ânimo para eles, e essa palavra eu quero compartilhar com vocês. Está lá em João 16:33. Abra sua Bíblia, liga o seu celular, o aplicativo aí, vamos acompanhar? Texto muito conhecido. João 16:33. Diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler novamente? Tem uma outra versão ali, né? Vamos ler o que está ali, ó. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Imagina, em que momento Jesus falou isso para os discípulos? No momento antes da crucificação. Ele não tinha passado ainda pelo martírio, pelos açoites, por todo aquele sofrimento, ser moído por nossas transgressões. Ainda não tinha passado por nada disso, ainda não tinha sido pregado naquela cruz, ainda não tinha morrido.
e muito menos ressuscitado. Como ele poderia então estar dizendo, eu venci o mundo? Já parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando a respeito disso, e a resposta que eu encontrei foi a seguinte: Jesus, ele conhecia o final da história. Ele já tinha visto o filme. Por isso ele falou com tanta convicção, eu venci. Ele sabia da sua origem, ele sabia do seu destino. A ressurreição é a vida, a obra consumada, a glória com o Pai, os filhos resgatados. Ele já sabia disso. Por isso não olhava as circunstâncias, ele não olhava as aflições desse mundo, ele não olhava para a cruz. Ele tinha bom ânimo, sabia que venceria no final. Você concorda com isso? E nós? A gente pode ter bom ânimo, pode ter essa mesma convicção que ele? Nós podemos ter a mesma paz e o mesmo bom ânimo de Jesus diante das aflições? Sim, podemos todos nós, porque assim como Jesus, nós sabemos a nossa origem, nós sabemos o nosso destino, nós já sabemos o final da história, amém? Você sabe o final, você conhece, sabe? Apesar, sabe, o final da história é ressurreição e vida, apesar das aflições que passamos no mundo, nosso destino é conhecido. O fim é bom, gente. O fim é bom. Amém? Billy Graham também falou isso. Ele disse assim, ó: eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Quem já leu aí Apocalipse? Quem já leu Apocalipse 21, 22, os últimos capítulos da Bíblia? Está lá que você vai herdar o reino, a vida eterna, você vai habitar para sempre com Jesus, novos céus e nova terra. Você conhece isso? O fim é bom, amém? O final vai dar bom para a gente, amém? E a gente, querido, olha, as nossas expectativas não devem estar nesse mundo, sabe? Porque a gente, apesar de viver aqui, a gente não é daqui, entendeu? A gente não é daqui. Dá uma olhada para o lado aí, olha só. Um monte de extraterrestres, sabe? Gente diferente aí. Não pertence a esse mundo. Ninguém aqui, ó, pertence a esse mundo. Foi Jesus que disse isso. Olha, vocês não são desse mundo, assim também como eu não sou. Então, assim, você é um ser eterno, você entende isso? Esse período que a gente está passando aqui é um momento breve, muito breve da nossa vida. Nossa vida fala de eternidade, é eterno. E às vezes a gente se apega tanto, sabe, e gera expectativa nessa vida aqui. Enquanto Jesus nos advertiu que no mundo tereis aflições. Qual a expectativa então que a gente deve ter desse mundo aqui? Momentos de alegria, amém? Momentos de prazer, alegria, tudo isso. Mas também a gente não pode perder de vista que Jesus nos advertiu, ó, vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, amém? Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições. É natural que todos nós tenhamos aflições. Todos passamos por momentos difíceis, circunstâncias desafiadoras, dores, aperto financeiro, doenças, decepções. Quem não? Percebeu? Quem não passa por coisas desse tipo? Que as aflições são comuns a todos os homens. O que não é comum é como cada um de nós reagimos a ela, as aflições. Como cada um reage a isso. Isso que não é comum. Todo mundo passa. Amém? Em meio às aflições, Abacuque, quem já ouviu falar? O profeta Abacuque, no meio da aflição, ele escreveu algo, ele fez uma oração, e que ele decidiu se alegrar, entendeu? No Senhor, no meio das aflições. Ele decidiu se alegrar. Está escrito lá, Abacuque 3:17 ao 19. Texto bem conhecido, inclusive a gente canta, né? Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, galera do português aí, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Olha, queridos, uns diante da aflição, uns desanimam. Sabe? Eles abandonam projetos, se entregam à murmuração, desistem de caminhar. Uns olham para a circunstância e têm medo. Outros olham para a circunstância e enxergam oportunidade. Vamos lembrar? Os discípulos viram o mar agitado, a ameaça de naufrágio, um fantasma vindo sobre as águas. Lembra? Pedro viu a oportunidade de experimentar um milagre e andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Você pode imaginar o que Pedro experimentou? E só ele experimentou? O que você faria se estivesse nesse barco? Sinceramente, eu vendo Pedro andar sobre as águas, eu ia pedir também. Eu não ia resistir. E vocês? Imagina. Mas a galera foi tomada pelo medo, pela aflição e ficou no barco. Ficou. Vendo Pedro andando ali em cima, indo ao encontro de Jesus. Aí todo mundo fala, mas ele afundou. Beleza, mas ele andou. Ele andou. E andou de novo depois que afundou. Porque ele voltou para o barco andando sobre as águas. Amém? Então, assim, diante da aflição, a gente pode escolher o que fazer e é sempre uma oportunidade, entendeu? Diante das lutas, as dificuldades que a gente tem, as batalhas, tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, a gente precisa decidir o que fazer com aquilo. Ou encara, cheio de fé, e vai andar, e vai enxergar aquilo como oportunidade. Ou a gente vai ficar no barco, entendeu? Sentado, olhando. Outra história, para Saul e as tropas de Israel, Golias era uma ameaça gigante e fazia derreter o coração dos soldados lá de pavor. E para Davi, aquele incircunciso, filisteu, era uma oportunidade de honrar o nome do Senhor e de quebra, de bônus, ainda receber riqueza, isenção de impostos, bom, para os tempos atuais, ainda se casar com a filha do rei. Tá bom para vocês? Davi, enquanto todo mundo temia de pavor, sabe? O coração derretendo com a ameaça daquele gigante chamado Golias. No meio daquilo tudo, Davi olha e enxerga uma oportunidade de honrar o nome do Senhor. E fala, como pode? Que isso? Ele está afrontando o Deus vivo. E ele tomou posição. Ele foi lá, não, eu vou encarar esse cara. Ele não pode fazer isso. E de quebra levou o bônus. Para muitos, a cruz era o fim de Jesus. E para Jesus, a cruz era muito além do sofrimento e da morte, a obra do Pai consumada, a sua ressurreição e a nossa também, a glória eterna com o Pai e com toda a família reunida. Então, queridos, olha, as aflições vêm para todos, mas podemos escolher como vamos passar por elas. Ou elas vêm e passam por cima da gente igual trator, ou a gente encara e passa por cima delas. Lembra do que a gente leu aqui? Ele nos faz andar altaneiramente, ele nos faz passar por cima de tudo isso. Mas é uma escolha que fazemos, amém? Você está entendendo? Sabe? Passamos por cima delas, decidimos passar por cima delas com a determinação e o ânimo dos que sabem que são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas no mundo tereis aflições, Jesus advertiu, mas tem de bom ânimo. Como olhamos para as circunstâncias faz toda a diferença. Como nos posicionamos, como nos sentimos, inclusive como nos vemos diante dos desafios. Dos espias que entraram para ver a terra prometida, 10 camaradas trouxeram um relatório aterrorizante. Não foi assim? 10 camaradas foram lá, entraram na terra, viram e trouxeram um relatório que fez o povo descrer na promessa de Deus. Números 13,
32 ao 33, fala assim, ó: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E, olha isso, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles se viam fracos e pequenos e impotentes quando se comparavam àquilo que eles iriam enfrentar. Em suas mentes, eles conceberam, inclusive, que os adversários os viam dessa forma, como gafanhotos que ia devorá-los. Sabe, queridos, tem uma coisa: o que entra na nossa mente acaba entrando na nossa vida, entendeu? O que entra na nossa mente acaba entrando na nossa vida. Onde é que está? Que base é essa daí? Lá em Provérbios 4:23 diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando falo de coração, a Bíblia fala que coração não é esse músculo aqui que pulsa, né, involuntariamente. Está falando do centro das tuas emoções, sabe, sentimentos. Isso tem a ver com a alma, isso tem a ver com a mente, entendeu? Então, olha só, a gente precisa, então, querido, guardar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, sabe? Precisamos subjugá-la ao domínio do Espírito Santo. Quem somos nós? Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Isso somos nós. A gente não pode simplesmente se deixar guiado pela alma, que pulsa, que grita, sabe, que oscila. Assim, ó, uma montanha russa. Uma hora a gente está bem, está feliz, está alegre, outra hora a gente está lá embaixo. Se for guiado pela alma, é desse jeito. E a alma cumpre o papel dela, é para isso mesmo, tá? A gente pode ficar triste com a alma, não, porque a alma foi feita para isso mesmo, para emoção, para viver alegria, para viver tristeza. O problema é que a gente permite que ela nos guie, que ela domine, entendeu? Precisamos fazer é permitir que o Espírito que comunica com o Espírito Santo, lembra? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sabe, ele testifica isso, ele comunica isso, que somos filhos, mas ele comunica muitas outras coisas. Ele segue nos falando, mas é espírito com espírito, entende? O Espírito de Deus com o nosso espírito. Esse precisa dominar sobre a alma. O espírito precisa subjugar a alma, as emoções, e não ser levado por ela. Está entendendo, querido? Amém? Olha, nossos sentimentos precisam ser guardados e protegidos por Deus. Tem um texto lá de Efésios, que vocês conhecem, Efésios 6, do 13 ao 17. Diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha as aflições aí, ó. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha isso agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, querido, guarda a tua mente. Guarda a tua mente. Capacete da salvação é para isso. Amém? Guarda a tua mente dos dardos inflamados do maligno. Guarda a tua mente. Sabe, salvação, capacete da salvação. Salvação fala de eternidade, vida eterna, não é assim? Amém? Isso deve proteger a nossa mente de pensamentos ligados às coisas temporais e passageiras. Sabe, a dor é passageira, o sofrimento é passageiro, as aflições são passageiras, você é eterno.
Amém? Você é eterno. Começamos a ganhar essa batalha aí, aqui, ó, na mente, no nosso posicionamento e como nos vemos diante dos desafios. Lembra dos 10 espias? 2 espias, viram a mesma terra, os mesmos lugares, os mesmos adversários e tiveram um parecer completamente diferente. Vamos ver? Números 14, do 6 ao 9. E Josué, filho de Num, Josué e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos-la dará, porque é terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como a pão, o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Nossa confiança não é e nem deve ser puro otimismo, positivismo, amém? E sim um posicionamento de fé em um Deus presente, Deus conosco, Emanuel, que conhecemos e sabemos que é fiel para cumprir cada uma de suas promessas e a sua palavra. Sabe, você pode até não controlar as circunstâncias à sua volta, mas você tem que controlar o teu ânimo, querido. Amém? As circunstâncias vão acontecer. As aflições vão acontecer. Isso não dá para controlar, entendeu? Agora, o ânimo, a minha alma, isso eu preciso controlar. Amém? Certa vez, vamos dar uma olhada nisso? Certa vez Davi e seus homens voltaram do acampamento, voltando do acampamento dos filisteus, e encontraram a cidade devastada, queimada, e sabe, as esposas, os filhos foram levados cativos. 1 Samuel 30, do 4 ao 6 relata: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Isso fala, querido, de um posicionamento, de uma decisão, percebe? Olha, o povo falava até em apedrejar Davi, sabe? Às vezes culpamos os outros por nossas crises. Às vezes culpamos o líder, culpamos o pastor, culpamos o irmão fulano. A gente sai culpando, sabe? Quando na verdade, olha o que Davi nos ensina. Davi se reanimou no Senhor. Isso fala de uma iniciativa nossa. Algo que só depende de nós. É uma decisão, um posicionamento em fé e confiança no nosso Deus. Amém? Depois de consultar o Senhor e ouvir dele a direção, o conselho, sabe? E andar na palavra do Senhor, sabe? Davi foi recuperar o que haviam tomado deles. Não ficou só no lamento, na angústia, naquela tristeza, sabe? Mas se reanimou no seu Deus, se levantou e foi buscar o que se havia perdido. Isso é uma posição, isso é uma decisão da nossa vontade. Tenhamos o mesmo ânimo, amém? A mesma disposição. Pois a gente pode até ser afligido, pode chorar, lamentar, mas não podemos ficar aí nesse lugar, sabe, de prostração, sabe, de comiseração.
Vamos reanimar no Senhor, amém? Vamos levantar, vamos recuperar o que se perdeu. Tem bom ânimo. E aí Jesus falou assim, ó, eu venci o mundo. Sabe o que é isso, querido? Isso é uma garantia de que o final da história vai ser bom, entendeu? Eu venci o mundo. Desde criança eu ouvia esse texto aí, era assim, ó. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Quem já ouviu isso? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Quem já ouviu? Isso não está escrito. Já parou para ver isso? Não está escrito. E nem precisava. Sabe por quê, queridos? Porque não restou mais nada para a gente fazer. Não há mais nada o que fazer. Sabe? Na verdade, sabe, já está consumado. Jesus venceu o mundo. Acabou. Ponto final. Nós vencemos também com Ele, pois estamos nele, amém? Você está nele, você está em Cristo, sabe? O final feliz está garantido e eu me aproprio dele, eu tomo posse dele pela fé, amém? 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus, quantos são aqui? Poucos. Quantos são aqui, nascidos de Deus? Amém. Muito bom, ó. Pois ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o que resta para nós agora? De prático, eu separei 4 pontos aqui para a gente pensar. O que precisa? A gente precisa, primeiro, perseverar na fé. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus 10, 35 e 39. Se puder projetar aqui, Hebreus 10, 35 ao 39. Diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Persevera, querido, na fé. Guarda a tua fé. Segundo ponto, ó. Perseverar na fé. O segundo, guarda a tua mente. Filipenses 4, de 7 ao 9. A gente vai abrir Bíblia agora aí, ó. Filipenses 4, de 7 ao 9. Diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, você tem que abrir mão de entender, porque já era mesmo, a paz de Deus excede, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, e isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Precisamos ocupar a nossa mente com coisas que nos edificam, que nos protegem, que nos alimentam. Amém? Que vão construir algo de Jesus dentro de nós. Precisamos ocupar a nossa mente. Então guarda a tua mente. Segundo ponto. Terceiro, entrega o controle a Deus. Entrega o controle a Deus. Salmos 37:5 diz o seguinte, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais não vai ficar lutando, entendeu? Tendo na força do seu braço conseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará. Amém?
Isso é admitir que nós não somos capazes de conduzir a nossa vida a bom termo. Nós não somos. A gente precisa admitir isso, nos render, entendeu? Nos render ao senhorio de Jesus, nos render ao cuidado do Pai, sabe? Nos render às doces consolações do Espírito Santo, nos render ao Pai que cuida de nós. Último ponto, quarto ponto e último, que a gente precisa se posicionar como alguém que é eterno e que já venceu, entendeu? É um posicionamento isso. João 11, não, antes disso, 1 João 2,15, depois a gente vai ler João 11 também. Vamos lá, 1 João 2,15 ao 17 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é quem você é. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é nascido de Deus, esse permanece. O mundo passa, o mundo vai passar. João 11, 25 e 26 diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém? Você crê nisso? Os que já morreram vão ressuscitar com o Senhor, vai viver. Amém? E os que não morreram, não morrerá. Amém? É o que está escrito, é simples e claro, cristalino. Cristalino. Os que morreram em Cristo ressuscitarão nele. Amém? E os que ficarem vivos não morrerão. E a gente precisa crer nisso. Somos eternos, queridos. Somos eternos, amém? Você é eterno. Você é eterno. Olha só, essa galera que está do teu lado aí. Você vai ver essa turma toda lá na eternidade. Se tem algum problema, trata de resolver logo. Que é muito tempo a eternidade para conviver, entendeu? Muito tempo. Então resolve logo por aqui, entendeu? Corre e resolve. Olha só, e como seres eternos que somos, a gente deve viver aqui como cidadãos dos céus, amém? Somos cidadãos dos céus. A gente não tem que estar pegado a esse mundo. Isso aqui tudo vai passar, gente. As aflições vão passar, sabe? A dor, sofrimento, as dívidas, aperto financeiro. Tem uma galera que riu aí quando falou dívida, aperto financeiro. Tudo vai passar. Pagamento de boleto, cartão de crédito. Ô glória, agora eu vi uma glória aí. Tudo isso passa, queridos. Mas a gente é eterno, entendeu? A gente continua. E a gente precisa viver desde agora, desde já, como seres eternos, amém? Você precisa ter essa visão dentro de você, não pode perder isso de vista. Você vai permanecer. Então, às vezes a gente sofre, sabe? Por causa de um momento, por causa de uma circunstância, por mais difícil que seja, todo mundo passa, sabe? A gente precisa aprender a superar esse negócio. É uma decisão, amém? Como Davi se reanimou do Senhor. Ele poderia ficar lá chorando, lamentando e não fazer nada, e ia morrer apedrejado ali pelos seus liderados. Mas o que ele fez? Ele se levantou, ele se reanimou no Senhor, ele mudou o humor, entendeu? Porque isso ele pode controlar. Isso a gente pode controlar. É uma decisão em fé, entendeu? Crendo no Deus que a gente tem. A gente conhece Ele. Você conhece teu Deus. Sabe, o mundo e as circunstâncias são passageiras e temporais. Mas o nosso destino é eterno, a nossa vitória é eterna, a nossa vida é eterna. Amém?
2 Coríntios 4, 16 a 18, fala assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, esse corpo aqui, se corrompa, contudo o nosso homem interior, nosso espírito, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Enquanto estamos aqui no mundo, passamos por momentos de alegria, de conquista, todo mundo vive isso. Alegria, conquista, não é assim? Realizações, prazer, mas também por aflições, tribulações, lutas, dores, dificuldades financeiras, a doença, tudo isso é um combo, entendeu? Vem o pacotão, vem tudo junto. E a gente não pode viver esse breve tempo aqui. Quanto que a gente vai viver? Uns 120 anos? Amém? Alguém quer? 120 anos. Perdi uma tia no ano passado com 102 anos. A tia-avó. A gente pode viver 120 anos que seja. A gente pode viver até com Matusalém. Mas isso é nada comparado à eternidade, querido. Nada comparado ao que você vai viver, entendeu? Você é eterno. Eu não gosto de fazer esse negócio não, mas vamos fazer. Fala quem está do teu lado aí. Ó. Fala quem está do teu lado aí, ó. Você é eterno, querido. Você é eterno. Você é eterno. Sabe, as aflições vão passar, as dores, toda a dificuldade, tudo isso vai passar, o mundo vai passar, mas você é eterno. Então tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. Olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Isso tem a ver com a alma, amém? Somos atribulados, não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Tem a ver com a alma, amém? Perseguidos, porém não desamparados. Aí tem a ver com o nosso paizinho eterno, sabe, que nos acolhe. Ainda que o teu pai e tua mãe te desamparar, sabe, te abandonar, o Senhor te acolherá. A gente pode ficar perplexo, mas a gente pode ser perseguido, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Por que você não pode ser destruído? Porque você é indestrutível. Por quê? Porque você é eterno. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você é eterno, querido. Você é eterno. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas a gente não vai ser destruído, entendeu? Não vai ser. Tem um salmo conhecido de todo mundo. A gente pode até soltar o microfone aqui que todo mundo vai falar esse salmo inteiro lá, que é o Salmo 23. Amém? Pelo menos? O primeiro lá, o Senhor. Aí segue assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha quanta coisa boa. Maravilha. Mas, queridos, mesmo a gente, como bom pastor, ó, aí segue dizendo assim, ó, ele falou de quê? Vamos contabilizar? Ó, fala de pastos verdejantes, fala de águas de descanso, fala de refrigério para a alma, fala de caminho da justiça, mas fala também do vale da sombra da morte. Todos os homens e mulheres passam por isso, mas podem passar sem temer mal nenhum para aqueles que têm o bom pastor Jesus. Amém? Você tem? Fica de pé então e vamos orar. Eu queria orar por algumas pessoas aqui. O Espírito Santo está tocando teu coração, eu sei disso.
Eu sei disso. Essa palavra falou no meu coração. Antes de falar no teu. E tem falado até agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos, se você puder aí. Sabe, começasse a orar ao Senhor. E refletir a respeito do seu estado de espírito, sabe? Sobre o teu ânimo. Você está animado ou você está desanimado? Diante das circunstâncias da vida, das lutas, toda a batalha, tudo que a gente enfrenta no dia a dia, você está animado ou está desanimado? Você está num momento em que se sente, sabe, abatido. Eu queria orar por você. Queria orar também por algumas pessoas que estão aqui que ainda não se apegaram a Jesus, assim como o bom pastor, sabe, com aquele que vai cuidar. Sabe, eu sei que tem gente aqui que está visitando a gente, que ainda não fez sua decisão por Jesus, sabe, receber Jesus como Senhor da sua vida, aquele que vai te cuidar, sabe, aquele que vai ser o teu paizinho, que vai te acolher, em quem você terá refúgio, sabe, uma fortaleza. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Então não luta contra isso, querido, se entrega ao Espírito Santo, você vai ver o que você vai experimentar. Então eu quero orar aqui e quero chamar aqui à frente. Você dê esse passo aqui de fé, vem aqui à frente. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo, sabe, te encha, sabe, que você seja cheio do Espírito Santo e que o Espírito Santo, sabe, te capacite, fortaleça a ponto do teu espírito dominar sobre a tua alma, subjugar a tua alma, aquietar a tua alma. A gente vai cantar uma canção e depois eu quero orar. Aqueles que vierem aqui à frente, sabe, dê esse passo, vir aqui, receber uma oração que pode mudar a sua vida. Aqueles que desejam receber Jesus, o bom pastor, sabe, para cuidar de você, você caminhar com Ele. Você pode até viver a aflição aí, andar pelo vale da sombra da morte, contudo, você não vai temer mal nenhum, porque Ele está contigo, a sua vara, o teu cajado te consola. Ele prepara uma mesa repleta, um banquete na presença dos seus adversários. Unge a tua cabeça com óleo, faz o teu cálice transbordar. Bondade e misericórdia vão seguir você. Então faz essa decisão hoje, por Jesus. Sabe, tudo isso que você fica medindo às vezes e comparando, o que eu vou perder? Se eu entrar para a igreja, o que eu vou perder? Você vai perder nada, você só vai ganhar. Vai perder o quê? O mundo passa, e as suas concupiscências, as suas vontades, seus desejos, vai passar tudo. O que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a hora de você fazer essa decisão por Jesus. É agora. Não deixar, ficar procrastinando, deixar para depois, vou fazer depois, vou deixar para quando estiver velhinho. Faz isso agora, entregue-se, sabe, ao senhorio de Cristo. Seja um ser eterno. E eu queria chamar aqui à frente também aqueles irmãos que se encontram nesse quadro, sabe, de desânimo, sabe, abatido, aflito, em plena luta aí para manter a fé viva. Sabe, o Espírito Santo te fortalece nessa noite, querido. Eu queria orar por você. Vamos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O controle está com Ele. Então entregue-se ao controle do Senhor. Dê esse passo. Essa luta me matar. Ele é fiel. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está.
todavia eu escolho me alegrar no Senhor. Alegria, eu escolho me alegrar no Senhor. Sabe, queridos, a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala a respeito disso. A alegria é fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem alegria. Tem alegria. Não depende de circunstância, não depende de momento, entendeu? E você pode usar esse fruto do Espírito na tua vida. Você decide se alegrar no Senhor. Decide. Sabe, não importa as circunstâncias. Sabe, eu sei que Deus tem falado aos mais corações aqui. A gente vai repetir essa canção. E eu quero que você dê esse passo de fé, sabe, de coragem, ousadia, sair do seu lugar e vir aqui à frente, como esses irmãos aqui, receber oração. Você também, que ainda não recebeu, não reconheceu Jesus como teu Senhor, sabe, dono da tua vida. Eu te convido a vir aqui à frente para você iniciar, sabe, começar a ver a tua história mudada. E muito mais do que isso, você se tornar realmente alguém eterno. Eterno, uma eternidade ao lado do Pai. Sai do seu lugar. Te glorificamos, Paizinho querido, te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, o nosso auxílio. Sabe, em meio à tribulação, em meio à angústia, nós olhamos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, a nossa fé. Nós te bendizemos, Paizinho, e clamamos em nome de Jesus. Tu venha restaurar a fé, a confiança em Ti, em cada irmão desse que está aqui na frente, que se deixou muitas vezes levar pelas circunstâncias, se abater pelas circunstâncias. Sabe, renova, Pai, renova o ânimo, renova o ânimo. Em nome de Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e que o fruto do Espírito Santo, o produto, o resultado do Espírito Santo da tua vida, possa ser alegria, paz. Nome de Jesus, nome de Jesus, sejam cheios, em nome de Jesus. Pai, edifica, Senhor. Edifica, sabe, segue construindo essa identidade de Jesus Cristo em nós,
sabe, assim como ele via a circunstância, sabe, mas não se apegava à circunstância. Ele olhava lá na frente, ele olhava a eternidade, sabe, pela glória que estava proposta, ele suportou a cruz. Que seja assim na nossa vida, Pai, na vida de cada um aqui, pela glória que nos está proposta, possamos suportar a cruz, suportar as aflições, suportar a adversidade e nos levantar em ânimo para encarar os desafios que se apresentam para nós. Em nome de Jesus, ser fortalecido, querido, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, receba a força do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle, o teu Deus, poderoso nas batalhas.